Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos seus vereadores. Podemos se sentar. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Antônio Franco de Moraes. Presente. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Presente, Excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Faride. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Onei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Esta presidência coloca em votação a ata do dia 31/8/2015. Está em discussão a votação. Não havendo quem queira discutir, vai a votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Wilson. Registrar minha presença. Está registrada a presença do vereador Wilson em plenário. Reformulando o resultado da votação da ata do dia 31/8, está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Comunico a presença do vereador Farid Zani aqui no plenário. Esta presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências a todas as famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 21 de setembro de 2015 a 27 de setembro de 2015. Antônio Carlos Timóteo. Antônio Chiocin. Antônio Tibério Francisco. Aparecida de Souza Peruque. Augusto Silva. Denis Neto da Silva. Dorval Batista Alves. Emidígio Pilato. Francisca Bezerra de Souza Feitosa. Francisco Pereira da Silva. Inês Candioto. Hilda Ribeiro Ramos. Jacira de Oliveira Melo. João Batista Vieira. Joaquim Baião de Freitas. Júlia Alves Leite. Luiz Gonzaga Rodrigues. Malciano Alves Pereira. Maria Conceição da Silva. Maria de Lourdes Carro da Silva Campos. Maria Emília Silvério. Maria Helena Mugnaini. Maria Neves da Silva Oliveira. Maria Siqueira de Moraes. Marlene Silva da Costa. Mieko Nakazaki Sasaki. Olivério Teles. Orlando Hecklen. Patrícia Castilho. Pedro Meneguim. Revair Venceslau Barbosa. Santina Senziani. Sidney Fortunato de Lima. Tereza de Moraes Scarassati. Tereza Francisca da Conceição. Tereza Joana Fink da Silva. Tereza Rota Dias. Podemos nos assentar. Aliás, esta presidência suspende a sessão por 5 minutos para que possamos deliberar sobre um assunto que interessa a essa casa. Aqui atrás, por favor, na sala de reunião.
é o governo A sessão está reaberta. A segunda secretária para a leitura da matéria, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Só Junegão. registrar minha presença no Registrada a expediente. presença do vereador Junegão em plenário. Senhor presidente, registrar minha presença. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que faça a conferência dos vereadores em plenário, sendo que alguns já responderam, mas outros ainda não responderam. Então, ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores, a conferência. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente, excelência. Toninho Franco. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Faride. Zé Damix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Luboco. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Toninho Franco. Presente. Sim, ao primeiro secretário agora para a leitura das matérias recebidas do prefeito. Ofício 161/2015, Limeira, 28 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: solicita a retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do projeto de lei abaixo relacionado, o qual se encontra em trâmite nesta Câmara Municipal. Projeto de Lei 019/15, altera dispositivos da Lei Complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova redação e da outras providências. Sendo o que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Essa presidência recebe o ofício e encaminha ao expediente. Questão de ordem. Uma questão de ordem do vereador Darcy. Senhor presidente, só para registrar a presença no expediente. Registrada a presença do vereador em plenário. Ofício 324/2015, Limeira, 25 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude do assunto constante do requerimento, protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849,
848, 847, 862, 861, 844, 801, 807, 806, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834 e 859. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A presidência recebe o ofício e encaminha ao expediente. Ofício 163/2015. Limeira, 28 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Esta presidência recebe projeto e encaminha às comissões. Projeto de lei complementar número 21/2015. Altera os anexos 1º e 3º da Lei Complementar número 725/15, alterada pela Lei Complementar número 731/15 e da outras providências. Autores: vereador Newton César dos Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, Sidney Pascotto, Lucinês Aparecida Bogo. A presidência recebe o projeto de lei complementar e encaminha às comissões. Projeto de lei 204/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de os fornecedores de serviços prestados de forma contínua darem publicidade da Lei Estadual número 15.854, de 2 de julho de 2015, da forma que especifica e dá outras providências. Autor: vereador Newton Santos. Projeto de lei número 204 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 205/2015. Perpetua o nome de Palmira Loureiro Ramos, Avenida 1/AB, no Jardim Campo Verde, no município de Limeira. Autor: vereador Jorge de Freitas. Projeto de lei recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 206/2015. Altera a lei número 5.515, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre a intensidade máxima permitida na difusão de sons e ruídos por meio de veículos automotores ou da tração animal e da outras providências. Autor: vereador Ronei Costa Martins. Projeto é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 207/2015. Dispõe que os bens públicos, placas, painéis, cartazes impressos serão identificados exclusivamente pelo brasão do município, evitando publicidade de marca pessoal. Autor: vereador Jorge de Freitas.
Projeto de lei número 207 é recebido e encaminhado às comissões. Projeto de lei 208/2015 perpetua o nome do Dr. Olindo de Luca no auditório da Biblioteca Municipal João de Souza Ferraz. Autor, vereador José Farid Zaini. Projeto de lei número 208 é recebido e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 20/2015 concede o diploma em homenagem ao Prêmio Câmara Solidária Padre Maurício Sebastião Ferreira, nos termos da Resolução 264/2006, alterada pelas Resoluções 314/2007 e 331/2007 e da outras providências. Autor, vereadora doutora Mayra da Costa, Jorge de Freitas, Érica Monteiro e José Eduardo Monteiro Júnior. Projeto de decreto legislativo número 20 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 21/2015 dispõe sobre a criação do Prêmio Parceiros na Luta para a Eliminação da Violência contra a Mulher no município de Limeira e da outras providências. Autora, vereadora Lu Bogo. Projeto de decreto legislativo número 21 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Emenda número 204 ao projeto de lei 177/2015. Modifica a redação do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei 177/2015, que acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei 4.527/2010, que dispõe sobre o plantio de árvore por empresas revendedoras de automóveis no município de Limeira e outras providências. Autor, vereador Edivaldo Soares Antunes. A emenda número 204 é recebida pela mesa e é encaminhada às comissões. Emenda número 205 ao projeto de lei 182/2015. Modifica a redação do parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei 182/2015, que dispõe sobre medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos movidos a óleo diesel e da outras providências. Autor, vereador Dr. Júlio. A presente emenda prejudica o item 10º. A emenda do projeto de lei 182 é recebida e encaminhada às comissões. Projeto de resolução 48/2015. Altera e acrescenta dispositivos da resolução número 600/15 da outras providências. Autor, vereador Newton Santos, Sidney Pascotto, Lubogo e José Eduardo Monteiro Júnior. Projeto de resolução número 48 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de resolução número 49/2015. Dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Limeira e outras providências. Autor do projeto é a mesa diretora dos vereadores Newton César dos Santos, Lubogo, Sidney Pascotto e José Eduardo Monteiro Júnior. Projeto é recebido e encaminhado às comissões. Proposta de emenda à Lei Orgânica no Município 4/2015. Acrescenta-se o artigo 233-A na Lei Orgânica do Município de Limeira. Autor, mesa diretora, vereador Newton César dos Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, Sidney Pascotto e Lu Bogo. A proposta é recebida pela mesa e encaminhado às comissões. Processo administrativo número 2864/2015. Denunciante, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Denunciado, vereador André Henrique da Silva, Tigrão. Relatório conclusivo. Em data de 9 de junho de 2015, por intermédio de representação de denúncia elaborada pela presidência da Câmara Municipal de Limeira, protocolada diretamente na Corregedoria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, iniciou-se o presente procedimento administrativo visando apurar eventual falta de ética e decoro parlamentar imputável ao vereador André Henrique da Silva, Tigrão. Ao que consta da denúncia de folhas 2, acompanhada de áudio do programa Meio-Dia da Rádio Educadora,
o vereador André Henrique da Silva, na data de 2 de junho de 2015, em entrevista ao programa Meio-Dia da Rádio Educadora, fez acusações falsas, desrespeitosas e de forma acusatória contra a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, vereadores e servidores desta Egrégia Casa de Leis, no qual, de forma improba, imputa afirmações caluniosas sobre a existência de falta de imparcialidade na análise e emissão de pareceres no trato dos vereadores, bem como a existência de funcionário fantasma na Casa de Leis, e atribuiu inverídicas acusações contra o representante legal da Câmara na conduta de suas funções administrativas e diretivas internas da Câmara Municipal de Limeira. Ao contínuo, em data de 9 de junho de 2015, o vereador André novamente reiterou de forma incisiva no mesmo programa Meio-Dia da Rádio Educadora as acusações acima mencionadas. Desta feita, em razão da representação da presidência da Câmara Municipal de Limeira, instaurou-se o presente inquérito administrativo para se apurar suposta prática de falta de decoro parlamentar por parte do vereador André Henrique da Silva, sujeitando-se à imposição das penalidades cabíveis nos termos do artigo 8, 9, 10, 11, 12 e seguintes do Código de Ética, Resolução 341/2008, e artigos 313, 316, 347, 351 e seguintes do Regimento Interno, Resolução 44 de 1992. Instaurado através do ato da Corregedoria número 6/2015, publicado no Diário Oficial de 16 de junho de 2015, o inquérito administrativo teve seu curso suspenso de 18 de junho a 2 de julho e de 3 de julho a 17 de julho, em razão de apresentação de atestado médico pelo investigado, folhas 4/5 do apenso dos autos, de 18/7 a 31/7, a Câmara Municipal encontrava-se com recesso de férias. Aos 3 de agosto de 2015, fora efetivada a citação e intimação do denunciado para a apresentação de defesa que julgasse conveniente, no prazo de 10 dias, tendo sido o mandato cumprido aos 18 de março de 2015, folhas 14/15 e verso. Tomando conhecimento da representação ora apresentada, o denunciado apresentou defesa prévia as folhas 17/19, suscitando em breve síntese a ausência de dolo em suas condutas, bem como noticiando problemas de saúde. Com a defesa não vieram requerimentos de outras provas, nem tampouco foram arroladas testemunhas. Saneado o feito, folha 20, foi determinada a realização de audiência de instalação de interrogatório do investigado para o dia 25 de agosto, às 10 horas, bem como juntada a documentação de 2 processos interpostos pelo secretário de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal de Limeira, um de natureza civil e outro criminal, a pedido deste, folhas 21/46. Novamente, o investigado apresentou um terceiro atestado médico, com recomendação de repouso de 3 dias, a contar de 23 de agosto, razão pela qual a audiência de instrução fora novamente redesignada, desta vez para a data de 28 de agosto de 2015, às 9 horas. Em data de 28 de agosto de 2015, o acusado compareceu à audiência designada, acompanhado de sua advogada, doutora Giovanni Valesca de Góes, que requereu mais uma vez adiamento da audiência sob o argumento que o vereador investigado não tinha condições de se expressar verbalmente.
Em ato contínuo e sem justificativa alguma, o denunciado se retirou abruptamente da sala de audiências, sem justificativa alguma. Pela procuradora do investigado, fora juntado novo atestado médico com recomendação de repouso por 5 dias, a contar de 25 de agosto de 2015, sendo novamente a audiência de instrução redesignada para o dia 2 de setembro de 2015, às 10 horas. Na fase de instrução, o investigado foi interrogado em auto próprio, folha 63/65, bem como requereu a juntada de documento intitulado Requerimento sobre fatos que não dizem respeito às suas alegações constantes da denúncia envolvendo manifestações de terceiros, folha 66. Ao final foi concedido prazo de 5 dias para a apresentação de alegações finais. Em sede de memoriais finais, o denunciado no mérito alegou que agiu respaldado pela imunidade parlamentar esculpida no artigo 29 da Constituição Federal e que o caso não seria de reincidência de conduta, por não haver comprovação de falta de decoro por parte do vereador. É a síntese do relato. No mérito, a denúncia deve ser acolhida para aplicar a penalidade de perda temporária / suspensão do exercício do mandato pelo período de 30 dias ao denunciado André Henrique da Silva. De fato, o áudio constante dos autos comprovam que o investigado, nos dias 2 e 9 de junho, proferiu diversas ofensas a órgãos e pessoas da Câmara Municipal de Limeira, em especial ao secretário de Negócios Jurídicos da Casa, Dr. José Carlos Evangelista, ao presidente da Câmara, pastor Nilton dos Santos, e ao vereador Raul Nilsen. Assim, restou comprovado que o vereador denunciado disse, dentre outras coisas, ao vivo, no programa do meio-dia da Rádio Educadora, que, dia 6, ele não vai nos gabinetes, não orienta os vereadores, a gente está a Deus dará, a gente tem que fazer as coisas sozinho, só nós e a assessoria, e de repente eles só dão a resposta por telefone, olha, não foi aprovado, inconstitucional. Pô, mas o que é isso? O projeto meu foi negado, que é o da linguinha das crianças. Eu fiz um projeto em 2014 que foi negado. Tá um clima assim, meio, eu entre o Raul. Não tá legal. Desde 2004, a gente está em choque. E eu tento conversar com ele. Entrar num acordo está difícil. E algumas outras coisas também. Porque na época eu apoiei ele na campanha. Ajudei ele. Tentei apoiar. Mas sabe, são coisas que se tornou pessoal e profissional. O gabinete dele é o gabinete 10. É o gabinete do lado do meu. Ele nunca entra para conversar comigo. Ele diz ser o presidente do partido, entendeu? E não está tendo postura. Então fica difícil isso, né? Um partido que está rachando, não está tendo união. No meu caso, foi várias outras polêmicas que envolviam a minha pessoa, aí na Câmara Municipal. Eu fui, procurei ele e falei, olha, você ganha salário para você orientar os vereadores, para você apoiar os vereadores. E sabe o que aconteceu? Eu precisei pagar um advogado particular para ter orientação. Então não era nem para fazer trabalho dentro da casa. E ele foi, fez um parecer para o Raul. A questão para acobertar, e eu não tive nem questão de parecer. Alguns são beneficiados, e eu estou achando uma injustiça. Eu nunca vejo ele na casa. Eu nem quero deixar isso no ar. Eu quero conversar, eu só vejo ele de segunda-feira. A função dele é de estar lá direto, de segunda a segunda,
que seja, de segunda a sexta, no horário dele. Agora, quando eu preciso dele, tem que ficar ligando para ele. Quando ele atende, né? Onde já se viu, não pode acontecer isso na Câmara Municipal. Eu não sei se ele tem cartão de ponto. Eu não sei se o evangelista tem cartão de ponto. Eu não acho justo isso aí. Ele ganha bem para isso. Ele tem que dar atenção, tem que orientar os vereadores. Tem que explicar o que está acontecendo. Olha, Tigrão, eu li os seus projetos. Eu dei um puxão de orelha. Nele dentro do plenário. Chamei a atenção dele no plenário porque o que acontece? Ele ajudou um vereador e não ajudou eu? Eu dei os meus parabéns para ele. Falei, meus parabéns, você está lindo desse jeito. Não pode fazer dessa forma numa Câmara Municipal, porque a gente é um poder lativo, a gente é uma autoridade, a gente tem que exigir respeito, e a gente é acima de você. Você tem que respeitar os vereadores e dar atenção, porque se você não está contente, dá espaço para outro trabalhar, porque tem um monte de gente querendo trabalhar. Na Câmara Municipal é 2 pesos e 2 medidas. Dia 9. Fiquei preocupado que o pastor Nilton se pronunciou aí de querer investigar o Tigrão. Fiquei muito preocupado mesmo. E eu quero deixar até no ar para ele que eu sou sério. Eu tenho postura. E eu não pulo para trás, não. O que eu falei, eu vou até o final. Ele não quer fiscalizar o vereador. Eu quero fiscalizar a Câmara Municipal. Por isso que eu já vou deixar no ar, então, que como ele já vai entrar no ar, já vou pedir o pedido das gravações de toda a filmagem da Câmara Municipal durante 15 dias. O que acontece? Quero saber o dia que ele chegou aqui na Câmara Municipal, na garagem, e nos corredores da Câmara Municipal. Primeiro passo, quero saber quem é comissionado e quem é concursado. O que tem o direito do concursado. Se ele é concursado, porque ele falou no ar, espera aí, ele tem que ir de segunda a sexta. Qual é o horário? O que precisa? As gravações eu vou pedir em ofício hoje, que eu vou protocolar. Vai tudo para o Ministério Público. Tais fatos foram inclusive confessados pelo denunciado em seu depoimento no interrogatório procedido. Insta salientar que o investigado já teve suspensão de temporária de seu mandato pelo período de 10 dias em inquérito administrativo, outro processo número 3.932/14, por fatos semelhantes ao aqui narrados, o que gera reincidência e justificativa para a aplicação de penalidade mais severa que a anterior, sendo de 30 dias no presente caso. A imunidade parlamentar conferida ao denunciante, que não é absoluta, não lhe permite irrogar qualificativos depreciadores da honra e dignidade de outros parlamentares e cidadãos em geral, ainda mais quando completamente desnecessária para narrar os fatos que o edil pretende tornar público. Os comentários atribuídos possuem nítido cunho depreciativo e de coação, dando a entender que o investigado pretendia nitidamente retaliar as atividades de outros colegas de profissão. Aliás, o denunciado, com os excessos cometidos, expôs indevidamente membros da Casa de Leis à execração pública por acusá-los de fatos não comprovados nos autos, incitando, ainda que indiretamente, a opinião pública a responsabilizar funcionários e parlamentares sobre fatos, como dito, cuja veracidade não fora comprovada. Demonstrou o denunciado autêntica afronta ao decoro e bom desenvolvimento dos trabalhos da Casa de Leis,
promovendo desordem ao desrespeitar os demais colegas da casa, sobre a alegação de que sua imunidade se sobreporia a qualquer outro valor defendido pela casa naquela oportunidade. Não soa como legítima a colocação do denunciado ao acusar membros da casa de não trabalhar conforme deveriam e fazer negociações quanto a votos em aprovações de projetos de lei e alegações de perseguição infundadas. Tais alegações acabaram por atingir tanto a pessoa do secretário de Negócios Jurídicos, Dr. José Carlos, como o presidente da Câmara, Pastor Newton, e o vereador Raul Nilsen, visto que o primeiro interpôs 2 processos em face do denunciado, sendo uma indenização por danos morais e uma queixa-crime. Tais alegações acabaram por atingir tanto a pessoa do secretário de Negócios Jurídicos, outro parágrafo. Assim, a proposta e o tom adotado pelo denunciado em suas manifestações, com seus excessos e ausência de ética parlamentar, desrespeitando os colegas edis e a incitação à desordem, configuraram falta de decoro parlamentar nos termos do Código de Ética e do regimento interno desta Casa, conforme fundamentação abaixo. Do regimento interno, Resolução 44/1992, dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, artigo 313, o uso da palavra será regulado pelas seguintes normas. 11º, nenhum vereador poderá referir-se a seus pares e, de modo geral, a qualquer representante do poder público de forma descortês ou injuriosa. Artigo 33. São deveres do vereador, além de outros previstos na legislação vigente, primeiro, respeitar, defender e cumprir as constituições federais e estaduais, a lei orgânica municipal e demais leis. Segundo, agir com respeito ao executivo e ao legislativo, colaborando para o bom desempenho de cada um desses poderes. Terceiro, usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público. Quarto, obedecer às normas regimentais. Artigo 339. São infrações político-administrativas do vereador nos termos da lei. Segundo, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Quarto, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Artigo 347. O vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades, além dos seguintes. Primeiro, censura. Segundo, perda temporária do exercício do mandato não excedente a 30 dias. Terceiro, perda do mandato. Parágrafo 10º. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposição expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamentos à prática de crimes. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. Primeiro, o abuso das prerrogativas inerentes ao mandato. Artigo 348. A censura poderá ser verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada em sessão pelo presidente da Câmara ou de comissão, no âmbito desta, ou por quem o substituir, ao vereador que, primeiro, inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou preceitos desse regimento. Segundo, praticar atos que infringam as regras de boa conduta
nas dependências da Câmara. Terceiro, perturbar a ordem das sessões ou das reuniões de comissão. Parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pela mesa ao vereador que, primeiro, usar em discurso ou proposição em expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Segundo, praticar ofensas físicas ou morais na sede da Câmara ou descartar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou a comissão ou seus respectivos presidentes. Artigo 349. Considera-se em curso na sanção de perda temporária do exercício do mandato por falta de decoro parlamentar o vereador que, primeiro, incidir nas hipóteses previstas ao artigo anterior. Segundo, praticar transgressões grave ou reiterada aos preceitos regimentais. Artigo 365. São infrações político-administrativas nos termos da lei. Segundo, impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. 11º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Do Código de Ética, Resolução 341/08. E, por sua vez, determina o Código de Ética do município de Limeira. Artigo 8. O vereador, no exercício do seu mandato parlamentar, deve, primeiro, promover a defesa do interesse público. Segundo, zelar pelo aprimoramento da ordem jurídica do município, da ordem democrática e da representatividade e das prerrogativas do poder. Terceiro, exercer o mandato com dignidade e respeito às coisas públicas e ao interesse público. Quarto, manter o decoro parlamentar e preservar a honorabilidade da Câmara Municipal. Artigo 9º. É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Artigo 11. Inclui entre os deveres dos vereadores, portanto, o seu descumprimento em conduta ofensiva à imagem da Câmara Municipal. Segundo, tratar com respeito e independência às autoridades. Quarto, manter a ordem das sessões plenárias ou reuniões de comissão. Quinto, comportar-se de forma adequada, respeitosa e civilizada nas dependências da Câmara Municipal. Sexto, manter sigilo sobre matéria das quais tiver conhecimento em função da atividade parlamentar, tais como informações que lhe forem confiadas em segredo, conteúdo de documentos do caráter reservado, debates ou deliberações da Câmara ou de comissão que haja resolvido devam permanecer em sigilo. Artigo 15º. O vereador que incidir em conduta incompatível com o decoro parlamentar, descumprindo os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade ou praticar ato ofensivo à imagem da Câmara Municipal, estará sujeito às seguintes sanções ético-parlamentares. Primeiro, censura. Segunda, suspensão do exercício do mandato não excedente a 30 dias. E terceiro, perda do mandato. Artigo 16. A censura poderá ser, primeiro, verbal, segundo, escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada nas hipóteses previstas no inciso 1º e 3º do artigo 11 desse Código. Parágrafo 2º. A sanção a que se refere o artigo 1º desse artigo poderá ser aplicada imediatamente pelo presidente nas sessões da Câmara Municipal ou por quem o substituir. Parágrafo 3º. A censura escrita será aplicada pelo presidente mediante instalação de processo ético parlamentar perante a Corregedoria Legislativa, de ofício ou por provocação de qualquer membro
da Câmara Municipal ou de partido político representado no Legislativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório pleno. Artigo 17. Considera-se como em curso, na sanção de suspensão do exercício do mandato, o vereador que, primeiro, reincindir nas hipóteses previstas no artigo anterior ou, segundo, praticar transgressão grave e reiterada aos preceitos regimentais ou deste Código que, a critério do órgão competente para decidir, não justifica a imposição da pena prevista no artigo 18 desse Código. Parágrafo 1º. O processo ético parlamentar, na forma do artigo 19 e seguintes, será instruído pela Corregedoria Legislativa, mediante provocação de qualquer membro da Câmara ou de partido político com representação no Legislativo. Parágrafo 2º. A penalidade prevista nesse artigo será aplicada observando-se as disposições do parágrafo único do artigo 349 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Desta feita, e diante de todo o exposto e do que dos autos constam, esta Corregedoria Legislativa opina pela aplicação de penalidade de perda temporária, suspensão do exercício do mandato pelo período de 30 dias ao denunciado André Henrique da Silva, nos termos do artigo 347 e 349 do Regimento Interno e artigos 15 e 17 do Código de Ética, pelas razões acima expostas, por prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar, consistente na divulgação de dizeres inapropriados e não devidamente comprovados em face de membros da Casa de Leis, com base nos artigos 313, 316, 339, 347, 348, 349 e 365 do Regimento Interno e artigos 8, 9, 11, 15, 16 e 17 do Código de Ética. Encaminhe-se o presente inquérito administrativo e relatório final conclusivo à presidência e à mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira, para que sejam tomadas as providências cabíveis nos termos dos artigos 349, parágrafo único, 351-D, parágrafo 3º e 351-E, parágrafo único, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Por fim, encaminhem-se cópias da presente decisão à Justiça Eleitoral. Limeira, 17 de setembro de 2015. Vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Corregedora Legislativa. Esta presidência recebe o relatório da corregedora vereadora doutora Mayra Pela e ordem, encaminha presidente. uma questão de ordem do vereador André Henrique. Gostaria se eu tenho direito de me expressar. Todos os vereadores terão direito de discutir na ordem do dia. Vou encaminhar para a ordem do dia. Eu gostaria que os vereadores se inscrevessem, caso queiram. Algum vereador? Só o senhor? Não havendo mais quem queira discutir, o presente relatório é encaminhado à ordem do dia, onde será votado ainda esta noite. Devido ao avançar das horas, esta presidência encerra o expediente e entramos agora, então, no momento das tribunas livres. Eu gostaria que a nobre vereadora Érica Tanque... Questão de ordem do vereador Farid. Excelência, só antes de Vossa Excelência continuar, eu queria registrar a primeira presença de todo o público aqui presente, agradecer, eu sei que na ordem do dia nós vamos falar muito, e agradecer especialmente a visita do meu querido amigo, companheiro do Grupo Avena, Reinaldo Bela, sua esposa Adriana e o Samuel, que está ali. Eles vieram por conta de uma moção, acho que do vereador Dinho, né, Dinho? Mas, como o expediente hoje foi mais longo, infelizmente a moção não será
votada nessa noite. Mas fica aqui o registro da presença de vocês. Muito obrigado pela presença, que honrou muito essa noite a nossa Câmara. Aproveitar também o presidente, registrar a presença da minha mãe, Leonor Ferreira, considero como uma autoridade para mim, tem cuidado de mim, a minha futura esposa, a namorada, né, está aqui também acompanhando com a minha mãe. Gostaria de registrar a presença das duas.